Olá, futuros ilustradores! Por acaso vocês sabem o que é conceito? E principalmente que uma boa ilustração ela tem um bom conceito por detrás? Enfim, o conceito normalmente ele é muito mais conhecido quando a gente fala em projeto de design. Só que se vocês viram lá o primeiro vídeo, dessa série aqui, eu afirmo que ilustração é design. Ou seja, ilustração tem que ter conceito. Então, se por acaso vocês não sabem o que é conceito, conceito seriam as justificativas de você fazer um determinado projeto. Ou seja, quais são as suas justificativas de fazer uma determinada ilustração. Eu separei aqui para vocês algumas perguntinhas que ajudam a gente a construir um conceito para a ilustração. Então, pega aí um caderno e um lápis para anotar, que eu vou dar aqui algumas perguntas. Quando eu começo uma ilustração, o que eu tenho que ter em mente? O que eu devo pensar? Então, a primeira pergunta que vocês devem se fazer é o seguinte: qual é a comunicação que eu quero fazer? Ou seja, o que a minha imagem tem que transmitir. Então eu tenho que saber um pouco sobre isso. Eu não vou fazer qualquer imagem de qualquer maneira. Tem que saber o que eu quero comunicar. E sabendo o que eu quero comunicar, a gente vai para a segunda. Quais são os elementos visuais que eu vou utilizar? Ou seja, quais são as imagens que eu vou colocar nessa ilustração. E quando eu falo em imagem, eu tenho que saber como vou organizá-las. Ou seja, não posso simplesmente colocar as imagens de qualquer maneira. Eu tenho que organizar dentro de um espaço a modo de colocar alguma coisa no primeiro plano, algo no segundo plano, algo no terceiro plano. E não é porque está no primeiro ou está no último que vai ser de maior ou menor importância. Que às vezes tem uma coisinha lá atrás que vai chamar mais atenção, E que ali é o fator principal, De repente eu tenho um casal na frente, se beijando, mas eu tenho alguém com raiva lá atrás. Ou seja, não é porque tá lá atrás que não vai ter interesse para a imagem. Ou seja, quando eu vejo alguém com raiva lá atrás, eu posso olhar a ilustração e pensar assim, aquela pessoa lá atrás tá com inveja de quem tá na frente. Ou seja, ela também é importante para a imagem. Mas, ela tem um porquê de estar lá atrás. Ela tá ali por algum motivo. Então, quando eu penso em elementos visuais, eu tenho que pensar em organização, em planejamento do espaço e também essa questão de que está mais distante ou está mais próximo. Depois que eu tenho aqui, a gente também pode pensar no seguinte: a minha representação ela é única ou ela é sequencial? Ou seja, eu posso fazer uma ilustração com uma única imagem, tudo acontecendo naquela única imagem, ou eu posso sentir a necessidade de mostrar a passagem do tempo. Ou seja, eu vou ter um primeiro momento, um segundo momento e um terceiro momento. Ou seja, eu posso fazer uma sequência de imagens ou eu posso ter uma imagem única. Quando eu penso em história em quadrinhos, eu estou pensando em sequências de imagens. Quando eu penso até mesmo no livro ilustrado, várias páginas ilustrado como um todo, tem uma sequência de imagens. Agora, se eu penso uma charge, por exemplo, é uma imagem única. E que eu consigo, com uma única imagem, transmitir uma comunicação. Então, que ilustração é essa que eu estou fazendo? Imagem única ou uma imagem sequenciada? Uma outra questão também que a gente pode ver é o seguinte: quando eu penso numa imagem, eu tenho um enquadramento. Uma coisa que é, se eu faço uma imagem, uma coisa é eu estar desse modo para vocês. Outra coisa é eu estar assim para vocês. Não sei se é bonito, mas eu posso estar assim para vocês. Outra coisa é que eu posso estar, assim para vocês. Cada imagem, ou ela tá na frente, ou ela tá lá atrás, e eu vou ficar extremamente borrada, porque minha câmera tá focada automático. Então, cada imagem, cada enquadramento pode significar uma coisa diferente. Então, o enquadramento tá ali, tem que ter um porquê também. Eu posso ter uma pessoa pequenininha lá atrás, como eu posso ter o close do rosto aqui na frente. Isso tem que ter um porquê dentro da ilustração que a gente está fazendo. Então eu tenho que pensar qual é o meu enquadramento. Outra coisa super importante que normalmente os iniciantes deixam um pouco a desejar é em relação às cores.
quando eu vou ilustrar alguma coisa e vou colorir essa ilustração, eu tenho que saber quais cores eu vou escolher, por que eu escolhi essas cores, onde eu vou colocar essas cores e o que eu quero com essas cores. Então, por exemplo, se eu estou falando de tristeza, talvez eu escolha uma tonalidade diferente se eu estiver fazendo uma ilustração que fale, por exemplo, de alegria. A gente vai usar cores completamente diferentes de um trabalho e de outro. Depois que a gente pode pensar essa questão das cores, eu posso pensar também o seguinte: minha ilustração, ela tem ritmo, né? A gente é muito mais acostumado a pensar que música tem ritmo, mas a gente esquece também que uma imagem, ela também tem um ritmo, só que é um ritmo visual. Ou seja, se a gente pensa, o que é ritmo? Ritmo é frequência. Então, eu posso imaginar o seguinte: a quantidade de elementos visuais, ela vai interferir na questão do ritmo. Quanto mais elementos e mais coloridos, maior o ritmo visual. Quanto mais suave ou menos elementos ou mais simplificados sejam esses elementos visuais, menor o ritmo visual. E como isso pode ser talvez interessante dentro de um projeto, né, de um livro, por exemplo, ilustrado. Imagine que eu tenho um livro que ele é para fazer a criança dormir. Normalmente, se eu pego e faço um livro muito colorido, com muitos elementos visuais, isso, em vez de estimular essa criança a dormir, pode despertá-la ainda mais. Agora, se eu talvez use cores análogas, que são as cores que têm similaridade, se eu use tonalidades mais claras, se eu utilizo poucos elementos visuais, isso pode fazer com que o ritmo de leitura seja mais lento e essa criança, ela talvez adormeça mais rápido. Então eu posso utilizar o ritmo visual para uma proposta ou para outra. Eu posso fazer com que essa criança se acalme, como eu posso fazer com essa criança se agite. Ou seja, eu posso pensar até mesmo no ritmo visual, né, da minha ilustração. Às vezes, claro que nem sempre a gente tem essa necessidade de trabalhar com o ritmo visual para acalmar ou para agitar, mas às vezes faz parte do projeto, né? Se há algo para fazer criança dormir, então tem que ser alguma coisa muito mais suave para, né, ir fazendo com que essa criança se acalme. Depois a gente pode pensar também o seguinte, e pouquíssimas pessoas pensam nisso. A gente pode brincar com a direção do olhar. Ou seja, uma coisa que, quando a gente cria uma imagem, um quadro, por exemplo, a gente bate o olho num ponto da imagem e a partir desse ponto que a gente bateu, a gente vai, né, mexendo com os nossos olhos para fazer uma leitura dessa imagem. E aí, quando a gente sabe que a gente pode manipular esse olhar do observador, então a gente, sei lá, de repente coloca um ponto vermelho grande num lado da imagem e para que eu consiga ver toda a imagem, sei lá, de repente eu tenho que fazer isso aqui com a minha imagem. Ou às vezes a gente bate o ponto aqui e precisa fazer isso aqui com a imagem, para poder ler essa imagem. Ou eu bato com o olho aqui primeiro e eu consigo fazer isso com o olhar do observador. E eu sabendo que eu consigo manipular esse olhar do observador, dependendo das imagens que eu coloque, a distribuição, a organização dessas imagens dentro da minha ilustração, eu posso fazer com que aquilo também interfira no conceito que eu quero passar. Por exemplo, se eu quero falar alguma coisa sobre ciclo de vida, ciclo menstrual, ciclos, né? Então, ciclo seria uma coisa mais, né, que vai e volta e bate no mesmo ponto. Então, se eu faço uma ilustração que eu bato o olho no ponto e eu faço esse olhar do observador fazer isso aqui, eu estou fazendo com que o olhar do observador reforce o conceito. Se eu estou falando de tristeza, e eu olho para aqui primeiro e eu faço esse olhar do observador olhar para baixo, isso pode reforçar ainda mais o caráter de tristeza. Ou se eu estou falando de alegria, se eu bato o olho aqui e eu olho para cima, isso pode reforçar a questão da alegria. Ou seja, não é obrigado fazer isso numa ilustração, mas se eu consigo também pensar na manipulação do olhar do observador para passar um conceito,
melhor fica o conceito dessa minha ilustração. Depois, que a gente pode ver aqui é em relação também à técnica que a gente vai utilizar em relação ao conceito. Por exemplo, se eu quero fazer uma ilustração que tenha uma questão de delicadeza, uma questão de transparência, alguma coisa assim mais suave, eu posso talvez escolher a técnica da aquarela. A aquarela tem uma certa delicadeza na técnica, no jeito da tinta, na transparência. Isso pode ajudar o conceito. Agora, se eu estou falando de terror, por exemplo, existe uma técnica, não sei se vocês conhecem, chamada pincel seco, que ele mostra umas ranhuras, sabe, na produção da imagem. E esse pincel seco, por exemplo, ele pode ser adequado talvez para a gente falar de terror ou de angústia, por conta da técnica, do jeito que a tinta fica no nosso desenho, ela pode estar ajudando a passar um conceito da ilustração. Depois que a gente pode pensar também a questão da iluminação. Aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: uma ilustração não necessariamente tem iluminação. Estar colorido não quer dizer que eu esteja trabalhando a iluminação. Eu posso ter uma ilustração totalmente colorida, só que ela é com um colorido todo chapado, ou seja, eu não sei que iluminação é essa. Agora, quando eu penso em iluminação, provavelmente eu consigo perceber que hora do dia que aquilo está acontecendo, eu consigo perceber talvez um sentimento relacionado àquela imagem. Então, assim, além de colorir, eu posso pensar a iluminação. E a iluminação a gente vai ter, né, diversas possibilidades. Cima para baixo, baixo para cima, na lateral, na diagonal, uma luz que vem de trás para frente, ou seja, eu não consigo, o meu personagem ele fica todo preto porque a luz está vindo lá de trás ou de frente para trás. Então, assim, tem vários tipos de direcionamento dessa iluminação que vai gerar, né, ideias completamente diferentes. Se eu pego uma iluminação que é lá de trás para frente e o meu personagem ele vai ficar quase todo, né, preto, não vou conseguir olhar para esse personagem. Então eu posso de repente usar esse tipo de iluminação para falar de suspense, para falar, porque eu não vou conseguir ver a cara do personagem. E se esse personagem ainda está vindo na minha direção, é aí que piorou. O suspense pode piorar ainda. Então, assim, depende muito da maneira como eu construo essa iluminação, que eu vou ter um sentido ou outro completamente diferente dentro do meu processo de conceito. E aí eu posso pensar no seguinte: eu posso pensar em textura. Textura, eu posso pensar em textura e superfície, mas nem é esse tipo de textura que eu estou pensando, não. Existem ilustradores, por exemplo, que jogam uma espécie de sujeira por cima da imagem, principalmente se quiser falar de assuntos que são complicados, de assuntos de violência, de assuntos obscuros. Então, se eu faço uma imagem, né, com ruídos, com uma coisa que está ali sendo deteriorado, isso dá um sentido também para a minha imagem. Então, vou colocar textura para ajudar no sentido da minha imagem, então eu posso pensar sobre isso também. Posso pensar em relação à tipografia, ou seja, quando eu coloco uma tipografia dentro da ilustração, eu tenho que saber qual é a relação com a imagem. Eu posso fazer, né, uma tipografia, um textinho que fica acima, né, meio que separado da imagem, ela pode estar dentro da imagem. A tipografia ela pode ser um lettering, ou seja, ela já começa a virar parte da imagem. Então, existem várias relações da tipografia com a nossa ilustração. E eu tenho que pensar o seguinte: se a tipografia também, além dessa relação com a imagem, eu tenho que ter um corpo, né, dessa tipografia, ele tem um visual, então aí eu vou ter que entender um pouco de tipografia, se é com serifa, sem serifa, se a letra é gordinha, né, se é bold, se é regular, se é itálico. Então, se tem visual, né, o visual está ali contribuindo de alguma forma. Então, por exemplo, se eu estou falando de terror, uma ilustração de terror, eu vou escolher uma tipografia muito mais adequada para terror, né? De repente umas ranhuras,
do que algo mais fofinho, né, mais redondinho. Então, assim, a tipografia ela tem que ser muito bem escolhida, além de ter essa relação com a imagem, né? De que modo eu vou fazer a relação da tipografia com a imagem. Depois, eu posso também, dentro da construção da minha imagem, pensar em relação a contraste, né? E contraste, não estou falando só contraste de cores. Eu posso pensar em contraste de tamanhos. Então, de um lado tem algo grande e eu estou contrastando com algo pequenininho. Eu posso pensar em contraste de colorido e preto e branco. E eu posso pensar, talvez, deixa eu ver, contraste de sentimentos. Numa imagem eu estou alegre, na outra eu estou triste. Ou seja, eu tenho aí vários tipos de contraste que eu posso utilizar na minha ilustração, só que eu vou utilizar na minha ilustração com um porquê, né? Se eu estou fazendo assim 2 momentos no tempo, no passado e presente, e no passado eu era alegre e no presente eu estou triste, então no passado eu tenho que representar alegria, né? Tô sorrindo, algo colorido, e no presente algo triste e preto e branco, ou seja, eu tô falando de contraste. E isso está ajudando de alguma maneira no conceito, né? Nessa comunicação que eu quero fazer com o meu observador. E pensando nisso também, de estar alegre, se tá triste, a gente também pode pensar o seguinte: se tem personagem, né? Seja ele humano ou não, se tem rostinho e se tem um corpo, eu tenho que pensar o seguinte: a expressão facial e a expressão corporal tem que estar de acordo com aquilo que eu quero comunicar. Ou seja, se é uma ilustração de alegria, essa expressão corporal tem que ser de alegria e o sorriso de alegria. Agora, se for de tristeza, expressão corporal de tristeza, cara de tristeza. E então, se eu penso conceito, né? Aqui são algumas dessas perguntas que eu fiz, né? Que eu sempre faço para os meus alunos. E o que eu consigo pensar em relação ao conceito é o seguinte, principalmente dentro da ilustração. Eu tenho que ter um discurso único, né? Eu quero comunicar alegria, então a cor tem que falar sobre alegria, a expressão corporal sobre alegria, a expressão facial sobre alegria, a técnica que eu vou utilizar tem que passar de alguma forma alegria, os elementos visuais que eu vou colocar dentro desse material, né, dentro dessa imagem, tem que passar alegria, ou seja, tudo tem que estar num único discurso, ou seja, num único conceito. Eu só vou ter, por exemplo, alguma coisa distorcendo desse conceito quando eu estiver trabalhando com ironia, né? Ou seja, se eu posso ter como conceito a questão do seguinte: essa pessoa ou esse personagem que eu estou representando dentro da minha ilustração, ele é uma pessoa triste, só que ele quer mostrar para o mundo que ele não é triste, ele tá com uma máscara. Então, o que eu vou fazer? Tudo na ilustração vai se passar com alegria, colorido, várias pessoas em volta felizes, mas esse personagem ele vai estar cara de triste. Ou seja, alguma coisa ali vai estar não vai estar encaixando com o resto do discurso. E é justamente isso que eu quero que o observador veja, que há um elemento ali que tá errado. E aí, isso aqui chama atenção também, às vezes, dentro da ilustração, que é trabalhar com a ironia, onde que um elemento desse discurso está destoando de todo o resto. Mas, tirando essa questão de ironia, eu tenho que ter tudo focado dentro de um mesmo conceito. Então, com essas perguntinhas aí que eu coloquei para vocês, você já tem uma noção de como começar uma ilustração. E principalmente, o que eu quero que vocês percebam é que conceito, ele precisa existir dentro do processo de ilustração e que faz parte da nossa metodologia. Porque quando eu vou lá, faço o rascunho, faço a pesquisa, eu tenho que elaborar um conceito também dentro da ilustração. Bom, vocês entendendo o que é conceito, eu já fico muito feliz. Por esse vídeo a gente vai parar por aqui em relação ao conceito. Eu quero que só que vocês entendam qual é a importância desse conceito na elaboração de uma imagem. E no próximo vídeo a gente vai ver mais um assunto
dentro da nossa série lá sobre metodologia para ilustração. Então, um beijo, gente, e até a semana que vem.